ordinária da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, presentes pela ordem decrescente de antiguidade no tribunal, o excelentíssimo senhor desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, que preside a Câmara, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia e o juiz convocado Eduardo de Castro Neto, em substituição ao desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que se encontra em gozo de férias. Representando o Ministério Público, a doutora Luzanira Formiga, e a Defensoria Pública, a doutora Gina Moura, que está no modo virtual. Estou vendo aqui na minha tela. Eu cumprimento inicialmente os senhores advogados e advogadas que se fazem presentes, como também os servidores do Tribunal de Justiça que, com o seu valoroso trabalho, permitem a realização de mais uma sessão de julgamentos da Primeira Câmara de Direito Privado. Adianto que os processos retirados de mesa ou de pauta se encontram na relação acostada à tribuna dos advogados, além de que foram também objeto de comunicação por e-mail ou por WhatsApp, ou até mesmo presencialmente, aos advogados ou advogadas interessados neles. Temos apenas um pedido de preferência na ordem, que diz respeito aos embargos de declaração número 271, da pauta do PJE, relatoria do desembargador Gomes Correia. O embargante é Reata Arquitetura e Engenharia Limitada, e a embargada é Maria das Graças Donato. A preferência foi requerida pelo advogado Augusto César de Vidal Bastos, OAB Ceará, número 17.049-A. O resultado desses embargos é o seguinte: embargos de declaração conhecidos, mas não providos nos termos do voto do relator desembargador Gomes Correia. Agora, eu vou indagar aos colegas, antes de mais nada, sobre a ata da sessão anterior. Se aprovam, retificam. Pela aprovação. Aprovação, presidente. Ata aprovada, a secretaria anota. Vamos dar início, colegas, às sustentações orais. Isso aqui é preferência? Aprovação oral? Vamos dar início chamando os processos adiados da sessão do dia 10 de setembro de 2025. Chama a julgamento o agravo de instrumento número 324, da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O agravante é Enzilave Processamentos Têxteis Limitada e a agravada é Orilave Processamento Têxtil Limitada e também agravada WE Processamento Têxtil Limitada. Pela parte agravante, requereu sustentação oral o advogado Alfredo Leopoldo Furtado Pires Filho, OAB Ceará, número 19.596-A. Doutor Alfredo Leopoldo Furtado Pires Filho está sendo chamado a realizar a sustentação oral para a qual se inscreveram, mas, no entanto, não verifico a presença do advogado. Avisei aí, 324. Falta o desembargador Gomes Correia. Agora. O que é? O que é, certo? Sim, o que é? Eu cobro tudo. Sim. Objeto, você lembra?
Ele requereu sustentação oral? Requerido. Então, aguarde. Deixa ele aguardar. 195. Não vai. Pode ser, pode. Inclusive, eu acho que não vai. Veja aí, eu acho que não vai. Quem é o advogado? Quem é? Eu acho que é favorável ao Banco Itaú. Eu acho que é favorável ao Banco Itaú. Não tem problema não. Pode deixar. Não. Foi adiado da sessão anterior. Apenas adiado, porque o desembargador relator, o desembargador Abelardo Benevides, ele estava ocasionalmente impedido da jurisdição na quarta-feira passada, sim, pelo fato de haver assumido a presidência da corte. Tudo bem. O regimento interno nessas situações, o regimento prevê que o desembargador, em exercício da presidência, ele fica desinvestido da jurisdição. E por isso o processo foi apenas retirado de mesa e adiado para o dia de hoje. Tudo bem, compreendo. Fiz questão de trazer essa informação só para caso de verificar algum equívoco de informação sobre possível retirada de mesa. Obrigado. Fez uma falta danada aqui a sessão sem ele aqui. O senhor desembargador Abelardo ficou muito monótona, né? Entendeu? Então, o doutor Alfredo Leopoldo Furtado Pierce Filho havia requerido sustentação oral, mas não compareceu, e eu já anuncio o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Na sequência, também adiado da sessão anterior, o agravo de instrumento número 295 da pauta do PJE, também da relatoria do desembargador Benevides Moraes. Agravante é Nordeste Cordes Limitada e agravada Santa Casa de Misericórdia de Sobral. E também, pela parte agravante, requereu sustentação oral o advogado Alfredo Leopoldo Furtado Pierce Filho, OAB Ceará 19.596-A. E o resultado, desembargador Correia, pendente o voto. 295. Exato. Provido, exatamente. Uhum. Tinha uma demanda anterior, desembargador Gomes Corrêa, inclusive com acordo aqui, a decisão da Câmara, lavrada pela relatoria anterior, desembargador Mauro, e, de alguma forma, não foi atendido. Não é que tenha havido um descumprimento, não foi observado, né? E o agravo é nesse sentido. Pois bem, o advogado Alfredo Leopoldo Furtado Pierce Filho, a exemplo do julgamento anterior, também não compareceu, e eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes, julgado também prejudicado o agravo interno, tudo nos termos do voto da relatoria. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Também adiado na sessão anterior, a apelação cível número 312 da pauta do PJE. Relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes. Apelante é Leonardo Duarte Girão e o apelado é Antônio Benevides III. Pela parte apelante, requereu sustentação oral. Os advogados requereram sustentação oral, os advogados Ítalo Farias Braga, o OAB Ceará 35.020-A,
e Vladimir Albuquerque Dalva, OAB Ceará, número 17.437. Boa tarde, doutor. Como é o nome do senhor? Doutor Ítalo, boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? É o 312. Exatamente. O senhor fala pelo apelante, não é isso, doutor? Apelante, estou lá na... Então, eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos, mas antes eu indago se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa a leitura do relatório, excelência, sem problemas. Então, Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Perfeito. Excelência, inicialmente gostaria de cumprimentar esta Câmara mais uma vez, a presença do presidente, doutor Zé Ricardo, a desembargador Abelardo, que teve a gentileza não só de julgar, mas também de receber no gabinete. Até elogiei o fato de fazer o atendimento na sexta-feira. De fato, é importante ao nosso tribunal, ao desembargador Carlos Augusto Correia, que integra a Câmara, ao juiz Eduardo Castro Neto, a quem eu fico muito feliz em ver aqui compondo a sessão, ainda que de forma interina, mas não sabemos por quanto tempo, de forma interina, né? De fato, acompanho o trabalho de todos os senhores já há bastante tempo e traz muito orgulho ao tribunal poder ter os processos finalizados com o rigor e o esmero que a gente sempre vê aqui nesta Câmara. Cumprimento também a doutora procuradora, que tanto engrandece os nossos julgamentos, os servidores que aqui estão presentes, os colegas advogados que compõem, fazem parte desse processo, dessa parte de oralidade do processo. Eu sempre que subo aqui essa tribuna, eu digo que a sustentação é o momento de eventualmente a gente esclarecer o ponto, trazer aquilo que às vezes só a letra no papel, que às vezes só aquilo que está no voto escrito deixa passar. Então, eu espero não consumir tanto tempo desnecessário, mas trazer efetivamente aquilo que é útil a esses fatos e a esse processo. Bom, esse processo aqui ele se trata de uma ação de cobrança movida pelo senhor Antônio Benevides contra o senhor Leonardo em razão de uma relação comercial que eles tinham. De fato, Leonardo e Antônio tiveram uma sociedade, eles foram sócios em uma loja de carros. E aqui eu sempre trago a ideia da própria praxis, daquilo que acontece costumeiramente no mercado. E como costuma acontecer no mercado de veículos, no mercado de seminovos, e que era exatamente o combinado deles, o combinado, a distribuição, é com base nos veículos. Basicamente, eles se uniram, tinham seus veículos individualmente, montaram uma loja em conjunto para poder maximizar as vendas dos veículos, obviamente, e no momento da cisão, da ruptura, eles decidiram dividir veículos. E, basicamente, a relação que eles tinham, o problema que eles tinham, era a questão de como seria a distribuição dos veículos, obviamente, aqueles que não, os iniciais, que foram trazidos por eles, mas aqueles que foram comprados, vendidos ao longo do ciclo da loja. Nesse momento, no momento da separação, e aí esse é um ponto fácil que eu acho que tem que ser trazido, foram escolhidos, cada um deles chegou à loja e, por meio da avaliação deles, escolheram quais veículos queriam levar. E cada um disse, olha, eu quero o veículo 1, veículo 2, veículo 3, enfim, cada um pegou a sua distribuição de veículos, era basicamente esse o acordado.
Esse carro específico que foi cobrado, ele foi um dos veículos instituídos, combinados nessa distribuição, nessa divisão. E ele, quando foi recebido, quando eles atenderam o cliente originalmente, quando eles receberam esse cliente, eles já sabiam que esse cliente tinha um débito de origem trabalhista. De fato, ainda não existia, ao momento da cisão, ao momento da ruptura na sociedade, uma ordem de bloqueio. Não existia ainda o renajude, mas eles sabiam da existência do débito. E no combinado e na praxis de mercado, quem assume o veículo, assume com os ônus e bônus, com os riscos decorrentes disso. Evidentemente, se o veículo fosse vendido e bem vendido, ele teria uma condição boa de lucratividade. Não sendo vendido da forma que esperava, ele não teria uma condição tão boa de lucratividade. A questão ocorrida nesse caso específico foi que, depois da ruptura da sociedade, depois da saída da sociedade, houve um bacenjude desse veículo. E, por conta disso, esse veículo foi perdido efetivamente, o que gera até uma expectativa de se cobrar o antigo vendedor do veículo, enfim, gera até um direito a uma eventual ação de regresso em relação a isso. Mas, nesse caso, o senhor Antônio Benevides, em vez de tentar ação de regresso contra o proprietário do veículo, etc., ele se voltou contra o Leonardo, entendendo que a responsabilidade sobre esse veículo seria da antiga sociedade, o que, a nosso ver, não condiz com o pacto negocial e nem com a expectativa de direito. É por isso que esse débito não foi efetivamente reconhecido, foi feita a efetiva contestação, e essa ação, essa lide aqui foi instituída. Em suma, a decisão do juiz de primeiro grau entende que o débito é devido porque considera aí, que no momento da ruptura o veículo estaria desembaraçado. Mas o fato é que, ao momento da compra, eles já sabiam e já existia a plena consciência da existência da dívida, ainda que não existisse a existência do bloqueio. E aqui, a meu ver, o que o juízo confunde é a existência de dívida com a existência de bloqueio. Inclusive, e aí falo porque continuo, sou um advogado ainda da loja de carros lá que ficou, obviamente, com o senhor Leonardo. Nós, quando fazemos as compras dos carros, nós temos a praxe, inclusive, de olhar os débitos, de olhar as ações. Obviamente, em negociações corriqueiras, como é só troca, não é tão comum, mas naqueles casos de compra de veículo, isso é muito comum. A gente analisa se tem renajude, efetivamente, a gente analisa se tem débito, se aquela pessoa tem ações judiciais, para fazer a avaliação de risco. E nesse caso específico foi feita a avaliação de risco, eles tinham que esse era a prática de mercado. É por isso que esse débito não deve ser reconhecido, vez que ele estava naquele risco assumido, naquele risco prévio que estava já instituído no próprio tipo negocial, de modo que não pode ser atribuída a responsabilidade ao antigo proprietário. É isso que nós, na verdade, a antiga sociedade, é isso que nós pleiteamos aqui para pleitear a reforma dessa decisão e, enfim, o efetivo refazimento para o não conhecimento da cobrança, em especial aqui pelo critério da ilegitimidade do apelante. Nesse tempo, nós pedimos deferimento, excelência. Obrigado, doutor Ítalo. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Abelardo Benevides, para proferir o seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência, assistentes, os demais membros aqui da Câmara, chefe público, defensoria pública, servidores, os advogados. Esse caso mencionado aí na tribuna me parece singelo, são desinteligências, né, no âmbito de uma sociedade. Como o doutor mencionou, eles foram fazer a divisão e, em vez de dinheiro ou outra coisa, fizeram em veículos. Né? Tem X aí, só distingue daquela moça do Rei Gonzaga. É um para eu, para tu, e não tinha outro para eu, não. É um para eu, para tu, e dividir. E um desses veículos, depois, na época, desimpedido, houve uma constrição, mencionada pelo doutor. Então, está aí porque o sócio pleiteou a reparação de vida, que tirou de vista na justiça, o juiz acolheu em parte, e eu aqui estou
mantendo neste aspecto do VI, o decidido pelo juiz, só estou atendendo aqui no meu voto, submetido aos colegas, em parte a insurgência manifestada pelo doutor, pela parte apresentada pelo doutor Ítalo, no que se diz respeito aos consectáveis legais. Eu estou aqui dando provimento, né, afastando aquela questão alusiva ao veículo, mas dando parcial provimento, reformando a sentença em parte, exclusivamente no tocante à atualização da condenação, nos termos que eu já tratei aqui no corpo do voto, inclusive aplicando a nova lei, que já não é tão nova assim, 14.905 de 2024, de 30 de agosto, para que esses consectários sejam atualizados nesse sentido. Então, provimento parcial do recurso, presidente. Agradeço, desembargador Abelardo Benevides. Na sequência, voto eu e eu sigo integralmente o voto de Vossa Excelência. Como vota o desembargador Gomes Correia? Não, senhor presidente, cumprimentando aí os eminentes pares, senhores advogados, doutor Ítalo Braga. Senhor presidente, acompanho a relatoria. Proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes. Julgamento unânime se encontra encerrado. Obrigado, Cumprimento o doutor Ítalo Farias Braga pela judiciosa sustentação oral. Obrigado. Julgamento encerrado. Presidente, eu vou me penitenciar, porque eu também não cumprimentei o doutor Ítalo, por sinal, educadíssimo, esteve comigo, recebi, como recebo todos os advogados e partes, fez a exposição dele, facilitou até a minha compreensão a respeito dos autos. Obrigado. Por nada. Agora, chama a julgamento o agravo de instrumento número 159 da pauta, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, o agravante é José de Arimateia Pereira Matias, e o agravado é Paulo Gurgel Vasconcelos Filho. Pelo agravante, requereu sustentação oral a advogada Ana Delca Freire de Araújo, o AB Ceará número 41.050-A. Doutora Ana Delca, apenas a doutora Ana Delca requereu, apenas a doutora Ana Delca requereu sustentação oral, e a minha proposta de voto, doutora Ana Delca, sem mais delongas, é no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Certo? Perfeito, excelência. A senhora dispensa a sustentação oral? Com certeza, excelência, obrigada. Então, eu vou proclamar o resultado deste julgamento, mas depois eu tenho uma informação a dar que é do interesse de Vossa Excelência e do advogado da outra parte, que diz respeito ao motivo pelo qual não está sendo trazido a julgamento o recurso de apelação. Já eu chego nele. Então, em relação ao agravo de instrumento número 159 da pauta, eu proclamo o resultado do julgamento, que é o seguinte: agravo de instrumento conhecido e provido nos termos do voto da relatoria. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. As mesmas partes deste agravo de instrumento também têm uma apelação civil que havia sido pautada para o dia de hoje. No entanto, no momento da elaboração do voto, constatou-se que os depoimentos que foram colhidos na instrução perante o juiz de primeiro grau, em um CD, na época, não haviam sido trasladados para os autos digitais. E isso impediu com que o processo a apelação pudesse ser julgada, já que não havia nos autos o traslado dessas mídias. E, por isso, nós retiramos de pauta o processo a fim de que seja providenciada a juntada dos depoimentos que foram colhidos perante o juiz de primeiro grau em um CD, na época. Tá certo, doutora? Perfeito, excelência, obrigada. Feitos esse devido esclarecimento, que é o processo número... Foi retirado. É o processo número 140 da pauta de hoje. Após a anexação dessas mídias, eu trarei o
processo a julgamento. Então, recurso de apelação. A sequência chama a julgamento apelação civil número 9 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Eduardo de Castro Neto, apelante é Francisco Silas Duarte Cavalcante e apelada Janaína Rodrigues Costa da Silva. Pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado Jefferson de Paula Viana Filho, OAB Ceará, número 18.401-A. Boa tarde, doutor Jefferson. Boa tarde, excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Nove. Doutor fala pelo apelante, não é isso? Perfeito, excelência. Francisco Silas Duarte Cavalcante. O senhor está pleiteando a majoração da indenização, é isso? Na verdade, pedindo a diminuição, excelência. Então, o doutor Silas, ele é o promovido no processo. Vossa Excelência já dispensou a leitura do relatório, é isso? Então, eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Muito boa tarde a todos. Saudar todos os presentes, todos os embargadores, na pessoa do juiz convocado para esta sessão, doutor Eduardo de Castro Neto, saudar os servidores públicos, membros do Ministério Público, da Defensoria, colegas advogados também aqui presentes, servidores públicos deste Tribunal de Justiça. O que me traz a este púlpito diz respeito a um processo que vem sendo tratado aqui no tribunal da temática do erro médico no que diz respeito a atividades médicas de cirurgias plásticas e que esse tribunal, de maneira muito correta, vem, não nesse caso, evidentemente, mas em outros, avançando no posicionamento em relação ao chamado suposto erro médico de atividade médica como atividade fim ou atividade meio. E este é mais um caso em que nós temos uma ação movida contra um cirurgião plástico, em que, nos autos do processo de primeiro grau, não tivemos a comprovação de erro abusivo, de infecção, de prática de conduta com negligência, com imprudência ou imperícia por parte do profissional. Tanto é que ele permanece com a sua atividade junto ao Conselho Regional de Medicina sem nenhuma mácula, sem nenhuma condenação administrativa, e na qual a paciente promovente da ação ora recorrida ingressou com a ação alegando a suposta insatisfação. Temos aqui uma ação movida, então, contra um profissional que o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu na sentença que este profissional, cirurgião plástico, com mais de 20 anos de atividade, palavras do próprio magistrado, o aludido profissional, constata-se na vasta documentação, não apresenta nada que desabone sua conduta e sua atividade profissional. Referido médico e sua equipe realizam em torno de 40 a 50 cirurgias anuais, consta no trecho da sentença de ID final 9032. Então, nós estamos diante aqui de um caso de insatisfação provocada ou consentida pela paciente, no qual ela procura o Poder Judiciário, muitas vezes se beneficiando da gratuidade de justiça, muitas vezes se beneficiando da ausência de uma comprovação de condição ou não de capacidade econômica para pagamento das custas, e quase sempre com pedidos
e aqui é mais um caso, pedidos em valores vultosos de dano moral, de dano material e dano estético. Restou comprovado, nos autos do processo de primeiro grau, que a autora, não teve nenhum tipo de infecção nos autos, não teve nenhum tipo de problema, a não ser, me permitam chamar dessa forma, essa insatisfação por uma atividade meio, uma atividade que o Superior Tribunal de Justiça vem avançando no entendimento de ser uma atividade meio e não uma atividade fim. Temos hoje na nossa jurisprudência, vou usar pacífica, porque na verdade ainda não é, mas temos na jurisprudência majoritária que a atividade do cirurgião plástico se equipara a uma atividade de produção automática, tendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. E essa da incidência do Código de Defesa do Consumidor, para um profissional humano que faz uma cirurgia plástica, formado em medicina, equiparada à produção de um veículo, em que há a inversão do ônus da prova, em que há a presunção de culpabilidade daquele profissional e que essa relação, muitas vezes, ela é desrespeitada no que diz respeito ao que a paciente no pós-operatório deve seguir, a que a paciente deve ter os seus cuidados com o pós-operatório, e ficou muito bem comprovado nos autos a responsabilidade civil subjetiva nos procedimentos médicos e estéticos, STJ, cirurgia plástica e obrigação de meio. Temos já precedentes citados na nossa apelação aqui deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido da inexistência de erro médico e nexo causal entre os danos alegados, quando não restar comprovado nos autos do processo que o profissional médico, cirurgião plástico, com 10, 12 anos de formação acadêmica para se tornar um cirurgião plástico, não agiu de maneira caracterizadamente com negligência, com imprudência ou imperícia, e o que é o caso dos autos. Demonstramos que a insatisfação, que foi o que aconteceu neste presente processo, com data máxima vênia aos anseios da parte autora, essa insatisfação não traz, ou não trouxe nos autos do processo de primeiro grau, elementos comprobatórios para uma conduta culposa, negligente ou com imperícia por parte do profissional. Repito, inclusive sendo reconhecido pelo próprio magistrado de primeiro grau, que, em um resumo de um pedido de quase 150 mil de dano moral, dano material e dano estético, trouxe uma condenação no patamar de 33 mil entre essas três condutas, desembargador Abelardo. Dano estético, dano material, só de dano material foi o montante de 10 mil reais. Então vejam que aí nós estamos avaliando em relação a só o dano material, e que nos casos de insatisfação, sem essa comprovação característica da imperícia, negligência ou imprudência, os tribunais vêm afastando, ou pelo menos diminuindo essa conduta. E aqui eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências para um detalhe. A autora não trouxe aos autos qualquer condenação do promovido, ora recorrente, no seu conselho fiscalizador, no seu Conselho Regional de Medicina. Por quê? E aí, por ser um órgão técnico específico para avaliação dessas condutas dos profissionais, tem a expertise necessária e específica para avaliar a conduta do próprio profissional, cirurgião plástico. Então, os autos do processo, e não vou cansá-los com essas informações, eles estão muito bem caracterizados no que diz respeito à necessidade de reforma da sentença, seguindo já alguns posicionamentos deste egrégio Tribunal de Justiça no que diz respeito à atividade profissional do cirurgião plástico como uma atividade meio e não uma atividade fim, para afastar a responsabilidade do profissional cirurgião plástico, ou pelo menos no sentido de diminuir essa conduta, diminuir essa condenação. Até pelo fato, senhoras e senhores, eminentes embargadores, que o dano material em uma cirurgia, quando é avaliado, aquilo que se paga numa cirurgia plástica, e com data máxima vênia, o eminente juiz de primeiro grau não fez essa distinção, o valor que se paga numa cirurgia plástica
15 mil, 20 mil, 30 mil, o valor que seja, ele não fica integralmente para o profissional médico. Nós temos ali um valor que vai para o cirurgião, nós temos ali um valor que vai para os esteticistas, vai para o instrumentador, vai para a equipe de apoio, e o magistrado de primeiro grau determinou a devolução do valor de R$10.000 a título de dano material, sem fazer esse cotejamento do que ficou para o profissional e do que realmente ficou para a equipe. Então, com base nesses argumentos, eminentes embargadores, é que pedimos inicialmente o provimento do nosso recurso de apelação para a reforma integral da sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, para que seja diminuído esse valor ou os valores a título de dano material, dano estético e dano moral que ficaram fixados pelo magistrado de primeiro grau. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu agradeço, doutor Jefferson, e concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Eduardo Castro Neto, para proferir o seu voto. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente Zé Ricardo, desembargador Abelardo, desembargador Carlos Augusto, doutora Luzanira, prazer revê-la. Defensoria Pública presente remotamente, senhores advogados, servidores, inicialmente parabenizar Vossa Excelência pela brilhante defesa dos interesses de seu constituinte e passo a proferir o voto na forma que se segue. Trata-se de apelação cível interposta por médico cirurgião plástico contra a sentença que reconheceu sua responsabilidade civil por erro em procedimentos estéticos, especificamente a abdominoplastia, uma lipoaspiração, condenando ao pagamento de indenização por danos materiais 10 mil, danos morais 5 mil e danos estéticos 18.800. O que se perquire aqui é a definição se a cirurgia plástica estética caracterizaria obrigação de meio ou de resultado, bem como avaliar se a sentença deve ser reformada quando condenou o apelante e se o valor das indenizações e a fixação dos honorários sucumbenciais está correta. Inicialmente, entendo que a cirurgia plástica estética constitui obrigação de resultado, com responsabilidade civil subjetiva e presunção de culpa, cabendo ao médico demonstrar que o insucesso decorreu de fatores alheios à sua atuação. No caso concreto, o médico apelante não trouxe elementos capazes de afastar a presunção de culpa, pois não comprovou que os danos decorreram de fatores externos ou que houve acompanhamento pós-operatório adequado. Ademais, as fotografias juntas aos autos, com PROEMIAL, evidenciam o insucesso das cirurgias com sobras de pele e sequelas no corpo da recorrida, corroborando a falha na prestação do serviço. A acumulação das indenizações por dano moral e dano estético é lícita, conforme súmula 387 do STJ, e os valores fixados na sentença encontram-se dentro dos parâmetros da jurisprudência, não comportando redução. Já a fixação dos honorários sucumbenciais deveria ter observado o tema 1076 do STJ, sendo devido sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Assim, dou o recurso como parcialmente provido, sentença reformada unicamente para impor a readequação da sucumbência para 10% sobre o montante da condenação. É como voto, senhor presidente. Agradeço o desembargador Eduardo. Como vota o desembargador Abelardo Benevides? Presidente, eu estou ratificando o voto, já lancei provisoriamente, acompanhando a relatoria. Agradeço o desembargador Abelardo. Cumprimento aqui o doutor Jefferson de Paula Viana Filho pela sustentação oral. Mas de antemão, doutor Jefferson, eu adianto que eu desconheço aí o entendimento jurisprudencial que afirma, segundo Vossa Excelência, que a obrigação decorrente de cirurgia plástica seja uma obrigação de meio, porque, na verdade, assim como bem pontuou o eminente relator, se trata de uma obrigação de resultado consoante fartamente já sublinhado e pacificado pela jurisprudência de nossos pretórios, de maneira que, com essas considerações, eu sigo integralmente o voto do eminente relator.
que está muito bem lançado nessa linha de pensamento, inclusive bem calibrado com relação aos valores indenizatórios. De maneira que proclamo o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator Eduardo de Castro Neto. O julgamento se encontra encerrado. Agradeço mais uma vez, doutor Gerson. Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 60 da pauta do PJE, relatoria, desembargador Eduardo de Castro Neto. Agravante é Unimed Fortaleza, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada, e a agravada é Flávia Ravani Carneiro Bastos. Pela parte agravada, requereu sustentação oral o advogado Diego Granja Pires, OAB Ceará, número 29366-A. E esse 60 é aquele agravo de instrumento da bomba de insulina que nós acabávamos de comentar, não é isso? Doutor Diego, eu indago se dispensa a sustentação oral, porque falaria pela parte agravada. No entanto, o agravo de instrumento é tirado pela Unimed e ele está sendo desprovido nos termos do voto do relator. Bom dia, boa tarde. Dispenso a sustentação oral. Secretaria anota e eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator, desembargador Eduardo de Castro Neto. O julgamento, repito, é unânime e se encontra encerrado. Agradeço mais uma vez a cooperação do doutor Diego Granja Pires. Sequência chama a julgamento o agravo de instrumento número 121 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. Agravante é Predileta Empreendimentos e Participações Limitada. E a agravada é Simone Beatriz Sanches Varela. Pela parte agravante, requereu sustentação oral o advogado Afrânio Melo Júnior, OAB Ceará, número 7367-A, a doutora Rosa do Socorro da Conceição Moreira, OAB Ceará, número 12.296-A, e pela parte agravada, o doutor Clailson Cardoso Ribeiro, OAB Ceará, número 13.125-A. Doutor Clailson, se encontra? Doutor Clailson, não se encontra. Doutor desembargador Abelardo, Vossa Excelência poderia dialogar com a nobre causante, que ela falaria pela agravante, não é isso? Sim, presidente. Pela parte agravante. Exatamente. O nobre relator vai dialogar com Vossa Excelência para que, ao final, Vossa Excelência diga se insiste ou não na sustentação oral, já que a proposta de voto trazida por ele, que é provisória, mas que já foi votada por todos, não é isso, desembargador Abelardo? Pelo parcial provimento. Vossa Excelência pode adentrar mais um pouco na matéria Sim. objeto do recurso, para que a advogada possa avaliar se tem interesse ou não. De qualquer modo, fica mais fácil ela fazer a sustentação oral. Renovo esse cumprimento à doutora, especial a doutora, que representa a parte agravante. Parte agravante, predileta. Então, o agravo, Vossa Excelência, há de lembrar, tirado pela predileta, em face de Simone Beatriz Sanches Varela, ele se escolhe basicamente em dois fundamentos, que o órgão infracionário terá que decidir. Primeiro, a possibilidade de o credor fazer, como fez aqui, em sede de cumprimento de sentença, porque aqui é um agravo tirado em sede de cumprimento de sentença. Se ele pode exigir a integralidade de uma dívida solidária de apenas um dos devedores solidários. E o segundo questionamento, de respeito ao prazo que o magistrado Acor aplicou, concedeu de 5 dias para pagamento. Então, no meu voto, eu estou aqui e, objetivamente, rechaçando o argumento da parte agravante, da impossibilidade de tirar a pretensão apenas contra um dos credores, dos devedores solidários.
Eu aqui me socorro e me baseio no artigo 275 do Código Civil, aspas, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. Como nós sabemos, ele pode eleger um e aqueles outros, aquele que pagar tem o direito de regresso contra os demais. Então, eu rechaço esse motivo, esse argumento. E o segundo, eu estou acolhendo, porque o juiz concedeu o prazo de 5 dias, de apenas 5 dias. Eu estou entendendo que aqui há que se aplicar o artigo 523 do CPC, eu normalmente transcrevo, mas aqui não ficou, que dispõe, no caso de condenação em quantia certa, fixado em liquidação, etc., etc., o cumprimento definitivo terceiro, parcial o requerimento do exequente, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Então, eu estou aqui neste ponto, entendendo que há que se aplicar esse princípio do artigo 523 do CPC, alterando o prazo fixado na origem. Então, eu conheço, dou parcial provimento, né, para alterar o prazo para o cumprimento da obrigação, ao invés de 5 dias, 15 dias. Eu voto nesse sentido. A senhora ainda, com esse esclarecimento, deseja realizar a aplicação, então Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Muito obrigada. Por nada. Inicialmente, meu boa tarde ao senhor desembargador-presidente, aos senhores desembargadores presentes, ilustres representantes do Ministério Público e aos presentes. Vejam, excelências, esse processo, ele se iniciou há mais de 10 anos atrás, e ele versava inicialmente acerca de uma transferência de propriedade de imóvel, onde, inicialmente, a Nobre Empreendimentos, que também é requerida nesse processo, vendeu à predileta um imóvel. Posteriormente, a Nobre vendeu o mesmo imóvel à senhora Simone Beatriz. E, no momento da transferência, verificou-se a dupla venda desse imóvel. A Nobre recorreu à predileta, a predileta fez uma retrovenda, ou seja, vendeu de volta à Nobre o imóvel. Entretanto, não foi providenciada a transferência de titularidade. E a senhora Beatriz teve um prejuízo grande esses anos todos, de modo que, com a prolação da sentença, houve a transferência do imóvel. Tudo por parte da predileta. E houve a condenação em dano moral. A predileta forneceu a documentação, transferiu o imóvel e pagou a parte que lhe cabia no dano moral. Em despacho, que justamente, decisão agravada, o magistrado reconhece que a Nobre Empreendimento foi devidamente intimada a pagar, deixou o prazo transcorrer e não realizou esse pagamento. O débito é de forma solidária? Sim. Entretanto, é bem claro, pela lei, a regra de que o credor escolhe a quem ele quer cobrar a dívida. No caso, a execução, o cumprimento de sentença foi feito contra a Nobre e predileta. A predileta atendeu os prazos, realizou os pagamentos a tempo e modo, fez a transferência do imóvel. Mas o magistrado disse, reconheço que a Nobre não compareceu, deixou transcorrer em inaubis, desacatou ordem judicial, entretanto, eu determino que o débito a título de dano moral, que é a obrigação de pagar a título de dano moral, fique sob o encargo da predileta. Então, na verdade, o rateio, a obrigação de pagar, foi determinada pelo magistrado, mas a credora, em nenhum momento, elegeu de quem ela queria cobrar o débito, se da predileta ou se da Nobre. Ela entrou com a execução de sentença, o cumprimento de sentença contra ambas. E essa determinação para que a predileta cumprisse integralmente a condenação partiu do magistrado. Então, o questionamento que se faz aqui é justamente esse, de que o rateio, de que a denominação de quem iria pagar, aliás, a obrigatoriedade partiu do juiz e não da própria parte, da parte credora.
O meu argumento, no sentido contrário, rechaçando a decisão judicial, é nesse sentido, de que a predileta cumpriu com o que lhe era cabível a tempo e modo, a nobre simplesmente se escusou, desacatou a ordem judicial e nada foi feito. Ou seja, nenhuma providência foi tomada contra a Nobre Empreendimentos. A predileta continua na obrigação de arcar com todo o dano moral, com a obrigação de pagar e já tendo cumprido a obrigação de fazer. Então, dentro dessa sistemática, eu gostaria de pedir a Vossas Excelências que dessem provimento ao agravo nesse sentido. Nós tivemos uma decisão por esse tribunal em um caso semelhante, agravo de instrumento número 062259244 de 2023, onde havia uma disputa também entre pessoas físicas, José Valdenir contra a Jaísa Jataí Pedrosa contra o Consórcio Nacional Ford. Na execução de sentença, o Consórcio Nacional Ford pagou a parte que lhe cabia, era também débito solidário, dívida solidária. A CFN pagou a parte que lhe cabia e pediu que a execução tramitasse apenas contra a Jaísa. Foi concedido pelo juiz e a condenação era solidária. Vindo para recurso, o que foi argumentado no tribunal é que houve uma remissão do credor em relação à parte que pagou. Portanto, era perfeitamente possível continuar a execução em relação ao outro devedor. Então, seria basicamente nesse mesmo sentido que a predileta requer a apreciação desse tribunal em relação à questão que está sendo posta nesse momento. Eu agradeço a Vossas Excelências e aguardo a reforma nessa parte do agravo. Muito obrigada. Agradeço, doutora Rosa do Socorro, pela sustentação oral. Você dá a palavra ao eminente relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes, para proferir o seu voto. Reitero especificamente a saudação à doutora, pela excelência da sustentação, reitero meus argumentos aqui. Nós estamos em sede de agravo, como eu disse, em execução de sentença, tirada contra duas empresas. A execução, evidentemente, não se dá de ofício, né? Parte tira a execução, tira contra os dois, e inobservada aqui a inaptidão de uma delas, tanto que o pedido no agravo é que seja rateado. Foi direcionada pela outra devedora solidária. Eu também tenho aqui, trago, transcrevo acordo recente dessa Câmara. Eu vou só pensar aqui, para não prolongar, nós temos 300 processos aí para a gente julgar, na relatoria da desembargador Gomes Correia, na apelação civil 025893991-2020-806-0001, Fortaleza, onde aqui só a parte negritada menciona Sua Excelência, a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes. Aquele que se coloca na condição de devedor solidário responde pela totalidade da dívida e eu acredito aqui, a qualquer momento. E o credor pode exigir de qualquer dos devedores solidários a integralidade dos valores devidos. A obrigação assumida pela autora independe de sua condição de mandatária da empresa devedora, continuando responsável solidária pelas obrigações contraídas no contrato celebrado pelas partes, dado o caráter pessoal e autônomo da obrigação, que não está sujeita à continuidade da representação tal. Se a apelante se responsabilizou solidariamente pela dívida contratual, pouco importa que tenha ele se desligado do quadro representativo da empresa. Esse que até saiu da empresa. Uma vez que sua condição de devedora solidária não foi alterada. Às vezes a gente diz assim, conversa do vulgo sobre algumas figuras, né? Como da fiança, que eu, por princípio, jamais prestei, jamais prestarei. Pela experiência da gente do foro, e obrigações dessa natureza
Isso aqui é mais forte do que um casamento. Amarra muito mais, no linguajar mais corriqueiro. Então, já com aqueles argumentos que eu mencionei, presidente, e eu estou aqui mantendo o meu voto, dando parcial provimento, alterando o prazo de 15 dias. Voto nesse sentido. Agradeço, desembargador Abelardo Benevides. Na sequência, eu voto eu. E eu parabenizo a doutora Rosa do Socorro pela judiciosa sustentação oral, bastante esforçada e bastante didática em defesa do cliente de Vossa Excelência, doutora Rosa. Mas aqui tem razão o eminente relator. A obrigação realmente é uma obrigação solidária e, deflagrado o cumprimento de sentença, né, ela pode ser dirigida para qualquer dos devedores, né? E no caso de adimplemento, aquele devedor que adimpliu essa obrigação, ele tem o direito de regresso contra o outro devedor. De maneira que aqui é bastante tranquilo, não há nenhuma dúvida com relação a essa solidariedade, né? Não é possível fracionar, desmembrar essa obrigação, né? Que, como Vossa Excelência sublinhou, desembargador Abelardo, se apoiando em um voto do desembargador Gomes Correia, a obrigação decorre da lei ou do contrato. E aqui não há dúvida com relação a essa solidariedade, de maneira que acompanha integralmente o voto do eminente relator, inclusive com relação à alteração do prazo para o cumprimento da obrigação, de 5 para 15 dias. Como voto do desembargador Correia. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentado, renovar os cumprimentos e cumprimentar a doutora Rosa do Socorro Correia, Conceição Moreira, aliás. Senhor presidente, eu li detidamente, inclusive, a citação aqui do próprio, um acordo meu, né, da relatoria, nossa relatoria, e acompanho integralmente. Então, eu proclamo o resultado do julgamento, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Eu cumprimento e parabenizo mais uma vez a doutora Rosa do Socorro da Conceição Moreira pela judiciosa sustentação oral. Na sequência, chama a julgamento o agravo interno, número 188 da pauta do PJE. A apelante e também a agravante é Vanessa Gibim Julioli Lima, e pela parte apelante e agravante requereu sustentação oral o advogado Sebastião Aguiar da Cruz, inscrito na OAB Ceará sob o número 14.454-A, e a parte apelada e também agravada é Denise Maria Saad Montenegro e também Vila Empreendimentos e Participações Limitada e também Paulo Eduardo Saad Montenegro. Dr. Sebastião Aguiar da Cruz se encontra presente. Dr. Sebastião Aguiar da Cruz, OAB Ceará, número 14.454-A, chamado a realizar sustentação oral para a qual se inscrevera, não atendeu ao chamamento e eu já proclamo o resultado do julgamento. Falta quem? Desembargador Carlos e desembargador Eduardo faltam votar no 188, que 188 é pelo não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade. Com o relator, excelência. Com o relator, senhor presidente. Eu só abrir aqui o processo para
É violação ao princípio da dialeticidade. Então, proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 178 da pauta do PJE, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. A apelante é P3 Telecom Limitada e a apelada é Companhia Energética do Ceará, Enel. Pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado Ricardo Cavalcante Bastos, inscrito na OAB Ceará, sob o número 36.118-A. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, excelência. Doutor Ricardo, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Eu lhe concedo prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento os nobres desembargadores, aos serventuários da Justiça, Ministério Público, Defensoria, todos os presentes, colegas advogados. Gostaria de ter dispensado mais ainda, mas infelizmente... Vamos lá, gente. Esse caso ele é bem simples. Dano moral por conta de falta de energia. A empresa apelante, P3 Telecom, é importante que se diga, é a TexNet, provedor de internet que atua eminentemente em Fortaleza, empresa originária de Fortaleza. E, excelências, esse caso não se trata de uma simples falta de energia. Vejam o absurdo. A empresa TexNet descobriu que parte dos seus consumidores estavam sem internet porque uma das suas unidades, que é um POP, é um estabelecimento técnico para que se possa levar a internet aos demais clientes. Essas empresas de provedores de internet, eles têm vários POPs espalhados na sua região de atendimento. Imagina na sua casa um repetidor de Wi-Fi que permite que a internet vá. Um POP permite para que ela leve internet para mais pessoas. Pois bem, está faltando internet de vários clientes. O que está acontecendo? Está faltando energia no POP. Não pagamos a conta? Foi o que aconteceu. Liga para a Enel. A Enel diz que foi cancelada por solicitação. O proprietário da empresa vai à loja da Enel, faz o boletim de ocorrência e vai tentar entender que cancelamento foi esse. A Enel simplesmente diz, ligaram cancelando. Excelências, é um contrato de fornecimento de energia de uma pessoa jurídica. Para eu falar por uma pessoa jurídica, o mínimo que se espera é que alguém consulte, coloque no Google, consultar CNPJ, bote o CNPJ e consultar o QSA. Saber se a pessoa que está falando, fala pela empresa. Eu não estou nem falando aqui em exigir contrato social, meu Deus. Só para saber se qualquer pessoa pode pedir o cancelamento de energia. Foi juntado todos os documentos comprovando a ilegalidade desse cancelamento. Foi pedido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova foi concedida. Foi juntado o boletim de ocorrência, todos os documentos. E o ilícito foi reconhecido. Só que não foi reconhecido o dano. O juiz de primeiro grau, notadamente, falou, ora, está claro que há uma conduta ilícita da Enel. Porém, o que eu não vislumbro aqui é o dano moral que se presume da situação. Porque a simples falta de energia não se presume ofensa à honra objetiva da empresa. E, excelência, a minha fala aqui é de fato para trazer o caso mais para perto do caso específico. Eu não estou falando da falta de energia numa loja de roupa. Eu não estou falando de uma falta momentânea de energia num posto de gasolina. Eu estou falando de uma falta de energia em uma das unidades da empresa provedora de internet que utiliza aquela unidade para levar ao seu cliente a internet.
Imagine o constrangimento que essa empresa passou, quantas pessoas não reclamaram por ter ficado sem internet, sem nenhum aviso prévio. Ou mesmo quando as pessoas ligam e a empresa não tem nem objetivamente para informar quando é que vai ser restabelecido. Porque para religar isso, precisou ser feito um contrato novo. Então, Excelência, é muito tortuosa a missão do dano em ré ipsa. Levar elementos dos quais façam presumir a ocorrência de um dano. Mas há jurisprudências desse tribunal e de vários outros que, sim, em determinados casos, a simples falta de energia no estabelecimento de pessoa jurídica de maneira indevida presume-se o dano. E é justamente o caso. Várias pessoas ficaram sem internet, a empresa descobriu que não é uma falta momentânea, não foi um corte, não foi um transformador que papocou, não. Foi o erro infantil de se dizer que foi feito um cancelamento sem nem saber quem é que pediu esse cancelamento. Obviamente, era um da prova da Enel apresentar algo que demonstrasse a rigidez do cancelamento. Eu não preciso nem mais me delongar sobre isso, porque isso é fato incontroverso no processo. O ponto aqui é, presume-se dano ou não. E, para finalizar, eu não posso deixar de me recorrer ao poder educacional do dano moral. O dano moral também tem essa função. E Vossas Excelências todos os dias julgam aqui casos da Enel, que infelizmente torço muito para que a concessionária melhore sua prestação de serviço. Que acompanho há bastante tempo, já atuei na área de direito de energia, enfim. Aí eu me pergunto, se começar a doer um pouquinho mais no bolso da Enel, se ela não vai se preocupar em estabelecer nos seus procedimentos internos que para um cancelamento de uma pessoa jurídica se exija pelo menos a identificação, se quem está solicitando de fato é o representante legal da empresa ou se essa pessoa tem procuração e poderes para tanto. Encerrando a minha fala, Excelência, e sem querer ser redundante, mas queria trazer para Vossa Excelência um pouco mais da realidade desse caso concreto para mostrar que, nesse caso específico, sim, a meu ver, se presume o dano moral, o abalo à honra objetiva da empresa, que teve, perante diversos seus consumidores, o prejuízo de ficar sem internet, sem nem saber o porquê. Muitíssimo obrigado. Colegas, eu quero cumprimentar aqui o doutor Ricardo Cavalcantes Bastos pela sustentação oral, mas de acordo com a sustentação oral de Vossa Excelência, doutor Ricardo, eu vou retirar de mesa o processo para examinar melhor a matéria. Ok? Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradeço. Adiantando, colegas, que o dano moral da pessoa jurídica ele não é em ré ipsa, né? Mas eu vou reexaminar a matéria, porque Vossa Excelência alegou que houve uma interrupção de energia, é isso? Mas se Vossa Excelência falou em interrupção de energia. Isso. Ele não apresenta os documentos que demonstra que foi correto assim. Tá. E o juízo de primeiro grau, ele reconhece a conduta ilícita, mas ele diz que não presume o abalo. Vou reexaminar. Na realidade, o dano moral para a pessoa jurídica ele não decorre em ré ipsa, nós sabemos disso, mas eu vou reexaminar com mais profundidade a alegação de Vossa Excelência, o julgamento fica suspenso e eu trarei na próxima semana. Obrigado. Agradeço. Na sequência, chamo a julgamento o agravo de instrumento número 231 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Gomes Correia. Agravante é Potiaçu Serviços de Transporte Limitada e o agravado é Posto Estruturante Limitada. Pela parte agravante, requereu sustentação oral o advogado Renan Moreno Timbó.
OAB Ceará, número 22.723A. Boa tarde, doutor Renan. Boa tarde, boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Por favor. Então, lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. O meu antecessor, eu digo, queria ser dispensado de mais coisa, né? Todos querem. E, doutor, antes de começar, só uma parte, né, sobre o seu comentário um pouco mais cedo, que o senhor não faz fiança, não assina, nem nada. Todo cliente meu que chega com um problema assim, eu digo para ele recusar uma fiança, dizendo que a religião não permite, que a própria Bíblia tem a recomendação para que você não dê a fiança sob pena de perder a própria casa, o que coincide com a nossa norma nacional, né? Aí eu faço sempre essa brincadeira, o povo acha graça, mas indo a esse caso, é o que vale. Eu digo, eu vou pelos dois lados, tanto pela lei quanto pela religião da pessoa, para evitar que ela tenha esse tipo de problema. Mas vamos ao nosso caso. Esse caso é uma questão essencialmente processual. Se trata de uma ação de cobrança em que a empresa agravante é uma empresa de ônibus que fazia o transporte escolar no município de Caucaia. O contrato de prestação de serviço ele já estava por prazo indeterminado, dadas as sucessivas renovações que foram feitas da licitação, até que chegou um ano em que a empresa fatalmente perdeu esse contrato com a prefeitura de Caucaia. E, obviamente, deixou de abastecer e realizar a troca dos seus lubrificantes no posto. O posto, ainda assim, ainda que não tenha sido enviado os ônibus lá para fazer o devido abastecimento, o posto emitiu um boleto cobrando esse pagamento referente a janeiro. E a inicial, ela só apresenta isso, apresenta os valores que ele está cobrando, o boleto e o contrato que ele apresenta. Se fosse observado o contrato exige, na sua cláusula terceira, que todos os valores, e no caso o boleto que está sendo cobrado, tem que ser fundamentado em cima de um vale, que seria dado por um responsável pela empresa. Ou seja, a dinâmica da empresa, a dinâmica do contrato o gerente da empresa assina um vale e entrega para o seu motorista, para que quando ele for no posto, ser verificado o valor que foi abastecido, ser preenchido o valor, o motorista assina, o frentista assina, e o posto vai juntando esses vales, que uma vez por mês ele apresentaria a empresa para fazer a cobrança. O que ocorreu com esse processo? Sendo observado a inicial, esses vales não foram apresentados. Entendemos que, se tendo sido feita uma ação de execução, esses vales são documento essencial para a propositura da ação. Se formos equiparar o boleto bancário, uma duplicata mercantil, para entender os mesmos preços da duplicata mercantil que você emite para você mesmo cobrar, seria necessário ou o aceite, ou, através da supressão do aceite, a comprovação de que o serviço ou o produto teria sido devidamente prestado ou fornecido. O que, corroborando com o contrato, seria feito através dos referidos vales. E a inicial não apresenta esses vales. A gente apresentou, a Potiaçu apresentou uma exceção de pró-executividade, arguindo que a ação deveria ser nula por falta de documento indispensável, que seriam os referidos vales, que a gente alegava, inclusive, que o serviço não tinha sido prestado, o fornecimento do combustível e a troca de lubrificantes não tinha sido prestado, porque a empresa não havia mais a necessidade, dada a perca do contrato com a prefeitura de Caucaia. Após a nossa defesa, foi apresentado os referidos vales. Só que, dada a dinâmica que eu estava explicando anteriormente, o gerente faz a assinatura, o frentista faz a verificação e o motorista ainda assina, nós percebemos, e são vários motoristas e vários frentistas, é dedução lógica que você teria que ter pelo menos 3 caligrafias nesses vales. A do gestor, que assinou, a do motorista, que assinou também, a do frentista que preencheu, o motorista que preencheu. Observando todos os vales, você observa que a mesma caneta, a mesma caligrafia de várias pessoas
É a mesma caligrafia em nome de várias pessoas, em nome de vários caminhões, em nome de vários motoristas, o que para a gente claramente é um indício de que os referidos vales não existiam anteriormente e, dada a nossa impugnação de que a ausência desse documento impedia que fosse analisada a cobrança, eles foram produzidos. Tanto que, com a decisão ora gravada, que foi onde tomamos ciência da juntada dos referidos vales, nós apresentamos, inclusive, dentro do processo em primeira instância, uma arguição de falsidade dos referidos vales, com pedido de realização de perícia, o qual ainda não foi apreciado. Mas, processualmente, dentro desse ponto, o que se observa? A inicial, ao ser apresentada, o artigo 801 impõe ao juiz o dever de fazer uma análise prévia dos documentos e o juiz, observando que falta alguma coisa, ele intima para a emenda da inicial. É o artigo 801, põe essa obrigação ao juiz. O juiz, entendendo que o processo está devidamente instruído, vem 802, ele determina a citação. É a sequência lógica. A partir do momento que é determinada a citação, já precluiu, porque para o juiz também ocorre a preclusão, precluiu a possibilidade de emenda da inicial. Até porque o próprio artigo 349, se não me falha a memória, só um instante, 329, ele determina a possibilidade da referida emenda sem anuência do réu até o momento da citação, após a citação apenas com a anuência do réu. O que se observa na adesão agravada é que a juíza de primeiro grau, ela aceita esses documentos sem nos dar a possibilidade do contraditório, como seria no caso do 435 do CPC, sem nos dar a possibilidade do contraditório e aceita como válidos, quando, na verdade, a possibilidade da juntada já estava preclusa, seja pelo 801, seja pelo 329, e ainda que fosse ser aceito o referido documento, essa apresentação posterior de documentos, nos termos do 435 do Código de Processo Civil, isso é possível sobre documentos novos, que não é o caso, já que estamos tratando de vales que teriam sido, a PO agravado, emitidos anteriormente à propositura da ação, já que funda o valor que ele está cobrando. E se forem apresentados posteriormente, o parágrafo final prevê essa possibilidade, que seja devidamente justificado o motivo pelo qual não foi apresentado tempestivamente. Então, qual é o entendimento que temos através desse agravo de instrumento? É que não seria mais possível a emenda da inicial, posto que não foi determinada, com a citação da agravante, já foi precluso a possibilidade da emenda inicial, e mesmo com essa emenda, a decisão deveria, primeiramente, ter nos permitido nos manifestar sobre os documentos, o qual entendemos que são falsos, que está pendente, inclusive, de arguição de falsidade em primeiro grau, e segundo, que não há motivo para esse documento não ter sido apresentado com a inicial, motivo pelo qual, além da preclusão do juízo de poder determinar a emenda da inicial, haveria a preclusão da própria juntada dos referidos documentos após a manifestação de defesa do executado. Em razão disso, insistimos mais uma vez que seja reformada a decisão de primeiro grau para reconhecer que os referidos documentos, primeiro, não poderiam ter sido juntados nesse momento, devendo ser, portanto, excluídos do processo e, em consequência, que seja extinto o processo por ausência de documento indispensável. Obrigado. Agradeço, doutor Renan, pela sustentação oral e com a palavra o desembargador Gomes Correia para proferir o seu voto. Pois não, senhor presidente. Renovando os cumprimentos, doutor Renan. Senhores, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fundada em duplicata mercantil sem aceite. O agravante alegou a ausência de documentos indispensáveis, excesso de execução e impossibilidade de emenda da inicial após a citação, requerendo a extinção da execução. Nós temos, na presente hipótese, duas questões em discussão. Verificar se a duplicata sem aceite
instruída com protesto e comprovante de entrega da mercadoria, pode aparelhar o processo de execução. Definir se é cabível, em exceção de pré-executividade, a análise de nulidade por ausência de documentos e de excesso de execução, bem como se é admissível a emenda da inicial após a citação. A Lei 5474/68, artigo 15, inciso 2, autoriza a execução de duplicata sem aceite quando protestada e acompanhada de documento hábil que comprove a entrega da mercadoria. O conjunto documental constante nos autos, entre parênteses, contrato, nota fiscal, protesto e comprovantes de entrega, comprova a existência do negócio subjacente e o recebimento da mercadoria, atendendo aos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito, limitado à matéria de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, não sendo instrumento adequado para impugnar excesso de execução quando este não é evidente. A alegação de excesso de execução, baseada em supostos erros de cálculo e encargos devidos, demanda prova mais aprofundada e deve ser arguida nos embargos à execução, não em exceção de pré-executividade. É possível a emenda da inicial, mesmo após a citação, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, restringindo-se à juntada de documentos indispensáveis à regularidade do processo. A proposta de voto, senhor excelências, é no sentido de desprovimento do presente recurso. É o voto, excelências. Agradeço ao desembargador Carlos, como o voto do desembargador Eduardo Castro. Diante da excelente tese esposada pelo relator, acompanho integralmente o seu voto. Desembargador Abelardo Benevides, como voto? Presidente, também estou acompanhando o voto da relatoria, sem antes cumprimentar o orador aí, o doutor Renan, pela sustentação oral. Obrigado e até a próxima. Calma, doutor Renan, vou proclamar o resultado. Proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator desembargador Gomes Correia. Agora sim, doutor Renan, agradeço também a presença de Vossa Excelência e a sustentação oral perante a Câmara. Perfeito. Ratifico meus cumprimentos. Agradeço. Sequência, chamar julgamento do agravo de instrumento número 2 do PJE. Agravante é a Unimed do Ceará, Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado do Ceará Limitada. E o agravado é JLDF-CDS. Pela parte agravante, requereu sustentação oral o advogado Victor de Carvalho Rodrigues, OAB Ceará, número 33.232. Boa tarde, doutor Victor. Como eu já frisei, a relatoria está com o desembargador Eduardo Castro. Obrigado. Doutor Victor dispensa a leitura do relatório. Dispensado, excelência. Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor José Ricardo, ilustre representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor juiz convocado, relator deste processo, doutor Eduardo Castro, na pessoa de quem saúda aqui os demais presentes. Diferentemente de como eu procedo aqui nas sustentações orais, eu não vou dizer aqui se a Unimed, se no presente caso está presente o periculum in mora, se o fumus boniuris está presente, não. Nesse caso específico, a Unimed Ceará se preocupa com o fornecimento do serviço de home care para a parte agravada. Para eu explicar para os senhores como se dá essa preocupação, cabe a mim fazer um breve relato do processo. A parte agravada, ela nasceu acometida da síndrome de Patal, né? É uma síndrome que ganhou notoriedade no país por conta do filho do Zé Vaqueiro, né, o cantor,
também têm a mesma síndrome. Pessoas acometidas dessa síndrome têm pouca expectativa de vida. O caso da parte agravada é um caso específico, porque ele desafia a literatura médica. O agravado tem uma expectativa de vida fora da literatura médica, né? Passa do que se tem notícia sobre pessoas acometidas por essa síndrome. E a Unimed Ceará, a princípio, mesmo não estando obrigada de forma, através do contrato, mesmo não estando obrigada em razão do que determina a jurisprudência, porque não se trata de um caso de internação domiciliar, se dispôs a conceder o serviço de home care para o beneficiário. Ocorre que, analisando as instalações da residência do agravado, verificou-se que não atendia ao que determina a RDC 11 para o serviço de home care ser implantado naquele local. Ele residia no município de Nova Russas e a família queria que o serviço fosse prestado lá. Houve a decisão de primeiro grau no sentido de determinar que a Unimed do Ceará determinasse a tutela de urgência o serviço de home care, mas não explicou o local da prestação de serviço, de forma que nós tivemos que opor embaixo de declaração. Sanada essa omissão, que a juíza de primeiro grau determinou que o serviço fosse prestado na cidade de Sobral, porque houve a discussão, olha, Nova Russas não dá, Nova Russas não dá porque não tem condição de retaguarda no local, não tem como prestar um serviço de remoção para que o beneficiário seja atendido num hospital de referência, um hospital que detém algum tipo de UTI pediátrica, que seria para o caso do agravado. E explicou-se que a rede credenciada da Unimed Ceará existe a possibilidade de atendimento na cidade de Fortaleza. A família veio ao processo, impugnar os embargos de declaração e dizer, na cidade de Fortaleza fica muito longe, não temos condições, mas poderia ser em Sobral. A determinação judicial foi no sentido de que o serviço fosse prestado na cidade de Sobral. Nós, no processo, inclusive em sede de agravo de instrumento, falamos diversas vezes da impossibilidade de prestar o serviço na cidade de Sobral, porque na rede credenciada da Unimed, que ela utiliza o intercâmbio da Unimed Sobral naquela região, não existe UTI pediátrica. O Hospital de Sobral, da Unimed Sobral, não tem UTI pediátrica. Na rede credenciada não existe nenhum hospital que tenha UTI pediátrica, somente existe pelo SUS. Se esse beneficiário, que Deus me livre, venha a ter uma intercorrência, ele só poderá ser atendido no SUS, naquele local. E essa é a grande preocupação da Unimed Ceará, porque na cidade de Fortaleza nós temos toda a estrutura para que o serviço seja prestado de forma correta, atendendo inclusive o que determina a RDC 11, que diz que precisa ter um serviço de retaguarda, que uma ambulância consiga fazer a remoção e levar para um hospital para que tenha um atendimento, nem que seja no SUS, etc. E na cidade de Fortaleza seria o melhor local, porque nós temos todo o aparato da rede credenciada para atendimento dele, inclusive no Hospital Novo da Unimed Fortaleza, o Hospital Infantil, né, que foi inaugurado recentemente. Mas ficou na cidade de Sobral. A Unimed Ceará já atende o beneficiário na cidade de Sobral, porque a família disponibilizou um endereço, a duras penas no processo, porque ficava evitando indicar o endereço, tinha dificuldade, mas acabou indicando e nós já estamos prestando serviço desde agosto. E a grande preocupação da Unimed Ceará é exatamente o local da prestação de serviço. Não há a possibilidade concreta de prestação de serviço na cidade de Sobral, porque na rede credenciada não tem UTI pediátrica. O Ministério Público, inclusive, no processo de primeiro grau, compareceu, tentou de alguma forma mediar a situação, verificou a possibilidade, junto à Unimed do Ceará, de que ela faça algum credenciamento com algum hospital daquele local, ou que seja verificado um convênio com o SUS para que atenda especificamente esse beneficiário, o que torna quase impossível, porque o hospital regional que tem lá em Sobral, que atende pelo SUS, todas as vagas são destinadas a pacientes do SUS, todas. A Unimed Ceará não tem como credenciar
um hospital naquele local, porque naquele local existe quem faz esse credenciamento é a Unimed Sobral. Aquela área é uma área de comercialização da Unimed Sobral, e a Unimed Ceará não tem como gerenciar isso. Então, tem essa dificuldade, mas na cidade de Fortaleza há uma possibilidade concreta de que o serviço seja prestado da melhor forma possível. Essa é a grande preocupação da Unimed Ceará. Aqui, a Unimed Ceará não está dizendo que não tem o perigo da demora, se não for decidido logo desse sentido. A Unimed Ceará não vem aqui dizer que existe uma probabilidade do direito. A Unimed Ceará se preocupa, eu reitero, com a prestação do serviço. Essa sempre foi a preocupação da Unimed Ceará, inclusive antes da própria estruturação. Tanto é que não dispôs o serviço na cidade de Nova Russa, porque não tinha condições. Nesse sentido, a Unimed Ceará requereu, inclusive, que fosse dado efeito suspensivo na decisão judicial para que ou cessasse a obrigação de fornecer o serviço de home care ou, de forma subsidiária, que o serviço fosse terminado na cidade de Fortaleza. A tutela recursal ainda não foi apreciada, ficou para ser apreciada após as contrarrazões ao agravo de instrumento, mas até agora o processo foi pautado para julgamento, mas não houve ainda essa decisão. Então, a Unimed Ceará requer, a princípio, que seja, pelo menos, reformada a decisão para que o serviço seja prestado na cidade de Fortaleza, caso não seja o entendimento de retirar de forma completa o serviço. Outra preocupação da Unimed Ceará, na verdade, aqui eu vou puxar mais um pouco para a questão da jurisprudência, é que foi determinado que a Unimed Ceará forneça o técnico de enfermagem 24 horas. E nós temos diversas jurisprudências desse tribunal no sentido de que isso é uma obrigação da família, não é uma obrigação do plano de saúde. Seria o único excesso que tem uma preocupação aqui também da Unimed Ceará, e que ela se insurge no agravo de instrumento. Então, nesse sentido, requer a Unimed Ceará, a princípio, que seja julgado, dado provimento ao agravo de instrumento, para que a Unimed Ceará seja desobrigada a fornecer o serviço, ou de forma subsidiária, que se isso não for entendimento de Vossa Excelência, que o serviço seja prestado na cidade de Fortaleza, não na cidade de Sobral, devido ao que já foi relatado aqui anteriormente, e também a reforma da decisão com relação ao fornecimento de técnico de enfermagem 24 horas. Espero que eu tenha sido sucinto na minha sustentação oral, que tenha sido direto, não tenha tomado tempo de todos. Muito obrigado. Agradeço, doutor Vitor. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Eduardo Castro Neto. Mais uma vez, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Abelardo, desembargador Gomes Correia, doutora Luzanira, ilustre procuradora, doutora Gina, defensora, doutores advogados, doutor Vitor, né, que realizou tão brilhante sustentação, José Luan de Freitas Carlos de Souza, menor, nasceu com síndrome de Pacal e má formação de Dandy Walker e recebeu, em procedimento interposto perante o judiciário, o benefício de decisão lhe concedendo internação em regime de home care. Contra esta decisão, se insurgiu a Unimed, ora apelante. 4 aspectos em discussão. Definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do CPC, estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar, ou home care, sob fundamento de cláusula contratual excludente, determinar se a operadora está obrigada a fornecer o tratamento em cidade diversa da residência do beneficiário, em razão de limitações da rede credenciada, ou ainda verificar se o custeio de dieta especial e serviço de enfermagem integra a obrigação contratual da operadora. A prescrição médica, o que recomendou
a transferência do Luan do regime de internação hospitalar para o atendimento domiciliar foi estabelecido por próprio profissional credenciado, a operadora de saúde, ora apelante, preenchendo os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015. O Código de Defesa do Consumidor veda cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, sendo considerada abusiva a exclusão contratual de cobertura de home care quando este se apresenta como substituto da internação hospitalar, conforme entendimento consolidado pelo STJ, súmula 608. A Lei 9656 de 98 impõe às operadoras o dever de garantir assistência integral e adequada, abrangendo o tratamento domiciliar quando necessário para resguardar a saúde e a vida do paciente, sobretudo quando a prescrição médica é emitida por profissional da própria operadora de saúde agravante, acho que é apelante, né? Apelante. Sendo incompatível a defesa de uma negativa desta mesma prescrição. A negativa de custeio de alimentação e equipe de enfermagem, quando são essenciais ao tratamento domiciliar prescrito, inviabiliza a efetividade da cobertura e compromete a preservação da saúde do beneficiário, sendo juridicamente inadmissível. A limitação da cobertura por questões de distância não encontra respaldo legal, uma vez que, repita-se, o laudo que lastreia a ação matriz é subscrito por médico da operadora, de modo que o tratamento deve ser prestado em respeito ao princípio da boa-fé na relação contratual. Assim, tenho por desprovido o presente recurso. É como voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Eduardo. Como voto, desembargador Abelardo Benevides. Não tem nada. Cumprimentando o eminente advogado, fiz uma judicial de sustentação. Eu também estou aqui a ratificar o voto provisório, acompanho a relatoria. Agradeço, desembargador Abelardo. Também cumprimento o doutor Victor de Carvalho Rodrigues pela judicial de sustentação oral, mas no caso concreto aqui eu sigo integralmente o voto do eminente relator pelos seus próprios fundamentos. E já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Agradeço mais uma vez, doutor Victor. Muito obrigado, senhor. Mas, Abelardo, só um aqui, que é um virtual, que está unânime já, só para dispensar aqui. Chama a julgamento a apelação civil número 80 da pauta do PJE. Apelante é Helena Félix de Souza e apelado é o Banco Itaú BMG Consignado S.A. Pelo Banco Itaú, requereu sustentação oral a doutora Kelly Pontieri Silveira Ibrahim, inscrito na OAB de Alagoas, sob o número 15.986. Doutora Kelly se encontra presente? Sim, excelência. Doutora Kelly, o indago se dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto do relator, desembargador Eduardo de Castro Neto, já se encontra votada e é unânime no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. E como Vossa Excelência defende os interesses do apelado, suponho que não haja interesse na sustentação oral. Confere? Sim, dispenso. E gostaria, inclusive, Excelência, de agradecer a oportunidade de ter me permitido antecipar a sustentação. Nós que agradecemos o comparecimento de Vossa Excelência e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Julgamento unânime e encerrado. Agradeço mais uma vez a doutora Kelly. Licença. O advogado está presente? Eu quero informar ao advogado Evans Carlos Fernandes de Araújo, que inclusive recebi esta semana no meu gabinete, ou foi semana passada, não? Isso. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor Evans.
Doutor Evans, o processo que Vossa Excelência tem interesse, pela apelante Serviçal do Nordeste, Comércio e Representações de Transporte Limitada, eu adiei para a próxima semana porque o voto não ficou pronto a tempo para a sessão de hoje, ok? Ok, excelência. Agradeço. A sustentação de Vossa Excelência já fica garantida para a próxima semana. Ok, agradecido. Eu que agradeço. Vamos suspender a sessão por 5 minutos, a pedido do desembargador Benevides. Excelência, só uma dúvida. Não. É preciso renovar o requerimento ou a sustentação já fica mantida? Eu acabei de mencionar que Vossa Excelência já está inscrito para a próxima semana. Perfeito, obrigado. Desculpa. Por nada. Suspenda a gravação, por gentileza, Paulo.